Bom dia, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Habeas Papo. Eu sou o Caio, sou estudante de Direito da UNEAL, do 7º período. Estou aqui com meu colega. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, a depender de qual horário vocês estejam assistindo. Eu me chamo Matheus, também sou estudante de Direito do 7º período da Universidade Estadual de Alagoas. E estamos aqui para mais uma edição, ou episódio do Habeas Papo. Olá. Eu já ia apresentando. Tá. Então, meninos, introduzam. De início, a gente já gostaria de ouvir um pouco da nossa convidada, sobre ela mesma, que ela se apresente, fale um pouco sobre ela, como forma de introduzir. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Juliette Nascimento, sou psicóloga, psicóloga infanto-juvenil. Fui formada pela Universidade Federal de Alagoas no ano de 2023 e desde então eu trabalho com o público infanto-juvenil e adulto também. Muito mais voltado para uma prática que abrange assim, autismo, TDAH, alguns transtornos do desenvolvimento, assim como questões comportamentais, entre outros aspectos. Mas a minha trajetória inicialmente foi essa, pela universidade, logo em seguida já se inserindo no mercado de trabalho, e desde então eu atuo com esse público. Atualmente eu atendo numa clínica, na ClinRap, e também na APAI, que é uma associação voltada também para o atendimento de crianças que têm algum tipo de neurodesenvolvimento atípico, questões também voltadas para alguns níveis de deficiência intelectual, auditiva, visual, um público bem amplo, assim, né? E um tratamento também todo voltado pelo SUS, enquanto na clínica eu atendo também esse público e consigo abranger, assim, né? Todas as famílias, as pessoas que chegam em busca de um diagnóstico, chegam em busca de um acolhimento e de iniciar, de fato, esse processo. Perfeito. Bom, a gente veio falar aqui hoje mais sobre a questão de como o TEA e o TDAH em si influenciam no âmbito escolar, acadêmico, das crianças, dos jovens, dos adolescentes e dos adultos também. Então, a princípio, seria interessante que a senhorita pudesse contextualizar melhor esse contexto do TDAH e do TEA para nós. É importante, muito importante, de fato, a gente tratar sobre essa temática. Eu fiquei muito feliz com o convite. Por quê? Porque, por mais que a gente fale sobre essas demandas, ainda tem muito a se conhecer. A gente consegue perceber na nossa atuação que muitos pais, muitas famílias ainda têm muita dificuldade de entender de fato o que é o TDAH, o que é o autismo, que a abreviação seria do autismo TEA, transtorno do espectro autista, e também temos o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Vou começar falando aqui, contextualizando melhor para vocês sobre o TEA. Bom, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o TDAH. Mas como assim? Ele é um transtorno que afeta o desenvolvimento e também afeta as questões neurológicas, por isso essa junção, né? E o autismo, ele acaba trazendo alguns sinais ainda no início mesmo da infância, ou muitas vezes ainda nesse período assim, bebê, muito recente, a gente está observando, sim, os sinais aparecem desde então, mas algumas características acabam ficando mais fortes à medida que a criança vai se desenvolvendo. Um dos fatores que muita gente acaba questionando por que o autismo tem uma causa, tem alguma coisa definida? É uma vacina? Gente, existem muitos mitos que envolvem isso. E é muito importante a gente estar aqui hoje e conversar também sobre isso. Por quê? Porque o que a gente hoje sabe, embasado cientificamente, é que o autismo, ele é uma condição 80% genética. Hoje, o que a gente tem de informação. Isso quer dizer que a gente tem essa porcentagem, mas a gente também tem outras porcentagens
que envolvem questões externas. Como assim externas? Uma gravidez de risco, uma criança que nasceu devido à prematuridade, um ambiente que existam algumas questões ali, ou muitas vezes que as famílias não tenham uma condição financeira também, por questões que vão faltar, né? Uma alimentação de qualidade. Então, a gente engloba todo esse outro lado para ter um diagnóstico de TEA. Então, não posso dizer que é só o genético. Não, a gente tem que contar um todo também nessa avaliação. E o que é que acontece? A gente consegue perceber em bebês, a partir até dos 6 meses, ou antes, algumas características. Uma criança que não sorri, uma criança que você percebe que tem uns movimentos estereotipados, que é o que a gente chama, repetitivos, muitas vezes, de, por exemplo, fazer um pêndulozinho assim, frontal, lateral, e já da infância, ou fazer algum movimentozinho com a perna, com a mão, que você começa a perceber que aquilo ali é rotineiro e é frequente. Então, isso começa a chamar atenção. E à medida que a gente vai observando isso, a gente vai fazendo um contraponto diretamente com a linha do desenvolvimento de cada criança. Como é que a gente observa isso? Olhando carteira de vacina, tem toda a linha do desenvolvimento da criança. Então, a gente vai observando ali, o que é que essa criança está fazendo, o que é que ela deixou de fazer, para a gente poder ir avaliando melhor se ela está acompanhando os marcos do desenvolvimento que a gente pode encontrar, né? Não só na carteira de vacinação, como também na internet, vocês conseguem ir observando esses aspectos. Perfeito. Então, a gente pode ver que são sinais, né, como a psicóloga falou, que a gente percebe desde a infância. Desde a infância. Que surge do nada. Não surge do nada. É perceptível. Sim, sim. E aí a gente vai observando essas questões. O que acontece também? O diagnóstico, muitas vezes, de fato, verídico. Em alguns casos, como eu disse, a gente já observa. Dependendo do profissional, ele já consegue dar um diagnóstico até antecipado, que a gente chamaria de diagnóstico precoce. Mas em outros casos, o marco mesmo é a partir dos 2, 3 anos de idade, que é quando faz toda uma avaliação, todo um processo, e aí a gente introduz de fato essa criança na psicoterapia, num processo de atendimento psicológico ali para a gente trabalhar a demanda necessária com essa criança. Porque a gente sabe também que o TEA acaba afetando algumas áreas do desenvolvimento, em específico, interação social, comunicação e o comportamental. Então, a gente tem aí um pilar, vamos dizer assim, do TEA, e a partir disso é que a gente vai observar, aliado a uma série de fatores. É interessante perguntar como é que é feito esse, por assim dizer, um diagnóstico do TEA. Então, o diagnóstico do TEA, muitas vezes o que é que acontece? Algumas famílias acabam percebendo os sinais, ou tendo indicação de alguém, algum familiar próximo, alguma outra pessoa que tenha um olhar também, muitas vezes, de enxergar mais do que a família ali. Você está com um bebê fofinho, um recém-nascido, então, às vezes fica mais difícil de você, enquanto pai, enquanto mãe, conseguir observar. E aí, o que é que acontece? Essa criança ela vai ser avaliada por um neuropsicólogo, ou, mais precisamente, anteriormente, por um neuro mesmo. E aí, o neurologista, ele pode ser pediátrico, no caso, se for infantil, e no caso de pessoas já adultas que consideram, a gente vai para um neurologista, e aí ele vai fazer a primeira avaliação. Essa primeira avaliação, ele avalia, ele observa, ele vai conversar com esses pais, conversar com as pessoas mais próximas, entender o que é que acontece. Seguido disso, em determinados casos, ele já direciona para uma avaliação neuropsicológica, que aí é onde é feita uma bateria de testes para que possa ser avaliado, ao mesmo tempo em que ele também já indica as terapias. Psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim, uma galera, dependendo da demanda que a criança apresente, e aí inicia esse processo. Iniciando esse processo, ele vai pedir um prazo
muitas vezes de 6 meses a 1 ano. E aí, com base nisso, o que acontece? Eu começo a intervenção com a criança, porque os pais vão procurar esses profissionais. Então, se me procuram, eu começo a intervenção com a criança. À medida que eu começo essa intervenção, no período eles me pedem um relatório. Eu também vou dando feedbacks ao longo do meu atendimento. E aí, eu monto meu relatório e encaminho para o neuro, novamente. E aí, o neuro vai ler, junto com a equipe, junto com os demais profissionais que acompanham essa criança, e aí ele vai fechar ou não o diagnóstico de TEA e também de TDAH. Já vou aproveitar assim para juntar os dois para ficar mais claro esse processo. Certo. Acho interessante também quando esse teste, ou melhor, quando esse diagnóstico não é feito logo na infância, quando é um bebê ou quando é uma criança, geralmente feito de maneira mais tardia, como isso atrapalha ou como dificulta a vida do indivíduo, seja no social, no acadêmico, no geral. No geral, tá. Então, hoje em dia a gente também ainda lida muito com essa questão de diagnósticos tardios. Muitas vezes chegam adolescentes, chegam adultos na clínica buscando uma avaliação, buscando uma orientação, buscando que a gente de fato comece a realizar um trabalho e levantar ali se aquela hipótese de autismo, de TDAH é de fato e a gente pode considerar. Os impactos são enormes, 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 e a gente percebe isso e cada vez percebe mais. Por quê? Porque, como eu disse, o TEA ele afeta a questão da interação, a comunicação e a gente vê as questões de comportamento. Então, muitas vezes, vale aqui até eu abrir um parênteses para pontuar uma questão que é muito interessante. Meninas camuflam o autismo muito melhor que meninos. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar alguma coisa, se não, já vou dando essa informação aqui. As meninas, elas camuflam muito melhor que os meninos. Então, isso quer dizer que, muitas vezes, os meninos, a gente consegue ter uma percepção muito mais rápida, porque a gente consegue observar ali os sinais. As meninas, não. As meninas, elas demoram a apresentar alguns sinais. E a gente também leva em consideração que, muitas vezes, o ambiente que essas crianças estão inseridas, eles podem favorecer ou não para o seu desenvolvimento. E, com isso, alguns sintomas acabam sendo ali mediados, assim, remediados no primeiro momento. E quando essa criança começa a inserção no contexto escolar, no contexto universitário, é quando, de fato, começam a aparecer mais fortes. Nunca existiu e surgiu do nada? Não, ele existiu. Mas o ambiente que eu falo, família, amigos, muitas vezes até mesmo a escola, ela consegue dar um suporte ali àquela criança inicial, então a criança não vai apresentar da forma que deveria. Ela consegue perceber e ser moldada por esse ambiente. Então, quando a gente começa a observar, ele acaba sendo tardio. Eu falo assim, a gente, porque como muitas vezes a gente trabalha em equipe com outros profissionais, é até difícil a gente trazer só pra gente. Mas existe um número considerável de crianças e adolescentes que chegam com idades assim, 10, 12, 13 anos, 14, 15, 16 anos. E existem os casos adultos que são observados depois de uma certa dificuldade, assim, já no contexto universitário, já em outros sentidos também, muitas vezes, ou até mesmo que já apresentavam sinais, mas a família, os pais ainda têm uma certa dificuldade de encarar que o seu filho tem um diagnóstico, que o seu filho precisa de ajuda. E eu acredito que se os pais tivessem dimensão de que, olha, o seu filho precisa de ajuda e se a gente fizer uma intervenção precoce, a gente consegue ajudá-lo no desenvolvimento dele, seria muito importante. Porque a gente acaba evitando muitos dos problemas que vão seguir anteriormente. Porque, como eu disse, né, eles afetam essas questões. No caso da hiperatividade também a gente vai ter uma necessidade, assim, de movimentação, uma dificuldade de concentração,
afetam outras áreas também, como autoestima, uma série de fatores que acabam sendo desencadeados. Então, se a gente trabalhar na intervenção precoce, o que a ciência nos pontua é que a intervenção precoce, feita até os 4 anos de idade, quando a gente intensifica, assim, na criança, foca mesmo no desenvolvimento dela ali, a gente tem uma resposta muito positiva do diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes a sua criança, ela já está sendo inserida ali logo no início. Então, as dificuldades que ela pode apresentar mais à frente vão ser muito, muito, muito amenizadas comparado a crianças que já têm uma idade avançada, por exemplo, de 10, 9. Não estou dizendo que a criança não vá se desenvolver mesmo com essa idade. Mas por quê? Porque quando a gente está falando de criança, a gente fala de neuroplasticidade, que é uma questão do próprio cérebro, de ter uma aprendizagem muito mais rápida, diferente da gente. A gente aprende, a gente continua aprendendo, as nossas sinapses continuam sendo formadas, mas para a criança, esse processo é muito mais rápido, muito mais rápido. Então, enquanto a gente age na infância, enquanto a gente age dentro dessa margem de idade, a gente tem respostas muito consideráveis comparadas às outras crianças. Volto a dizer, a sua criança ela vai se desenvolver, mas entendendo que também é um processo lento, é um processo que a gente dá um passo à frente, às vezes 3 atrás e depois volta de novo, porque de fato a gente precisa trabalhar nesse sentido e respeitando a criança. E a gente percebe também que é uma questão delicada que precisa realmente de uma intervenção precoce. Sim. Porque, pegando um gancho, por exemplo, eu sou estagiário no Juizado Federal e eu percebo que chegam muitos casos de pessoas com autismo, etc., que dão, inclusive, direito a um benefício, por exemplo. Sim. Para a gente perceber a gravidade da questão. Sim. Da delicadeza, inclusive. Sim. Porque ela pode se enquadrar nos critérios de deficiência. Justamente. Por quê? Porque gera uma limitação, possui barreiras ali em questão que podem, inclusive, dar direito a essa pessoa, a esse portador do TEA, inclusive, um benefício assistencial, que é o caso do Lourdes. Percebo que há uma grande quantidade de casos nesse sentido. Não é uma coisa que a gente vê pouca. Inclusive, atualmente, as pessoas da sociedade no geral falam sobre todo mundo agora tem autismo, todo mundo... Mas é porque não tem um diagnóstico precoce. As pessoas não tratam sobre isso. Aí, muitas das vezes omitem ou não querem falar sobre. A gente tem uma série de fatores aí. Os últimos dados que a gente tem é de 1 a cada 36 pessoas. Então, imagine isso muitas vezes numa sala de aula. Imagine isso num contexto universitário. Imagine isso para vários profissionais aí espalhados em suas diferentes redes de assistência, clínicas, dando suporte a essas famílias. É muito, assim, o número é muito considerável. Mas os casos estão aumentando muito porque tem uma explicação, volta na questão de novo, é uma vacina, é alguma coisa que... Gente, é simples. A gente conseguiu hoje, a gente pode dizer assim, que a gente hoje consegue ter uma informação muito mais rápida. Então, tendo essa informação muito mais rápida, tendo acesso a essa informação, a gente faz com que as famílias sejam assistidas e, à medida que essas famílias são assistidas, a gente direciona. Então, os casos vão aumentar. Anteriormente, né, há uma época atrás, o que era que acontecia? Pessoas que apresentavam esses tipos de características, de sinais, eram considerados loucos, eram colocados em antigos manicômios, eram colocados em espaços que eram realmente ali tratados como se fossem um lixo, uma coisa assim, fora do... Esse aqui não é aceito pela sociedade, então vamos colocar essa pessoa aqui. Então, imagine quantas pessoas sofreram sem um diagnóstico e quantas pessoas ainda sofrem sem um diagnóstico. Porque por mais que a gente diga assim, a gente está avançando, a gente está conseguindo fazer muitas vezes avaliações mais cedo, a gente está conseguindo fazer uma intervenção precoce, mas mesmo assim a gente ainda enfrenta dificuldades, a gente sabe. E a tendência é que cada vez que a gente se especialize,
esse número acabe aumentando e a gente consiga perceber que em algum momento ali alguém foi afetado. A gente vai ter uma margem considerável e a gente precisa também começar a pensar em políticas, em leis, em questões que abranjam esse público cada vez mais, porque a gente vai precisar de suporte. Pedindo licença ao Matheus, eu acho interessante perguntar também, bom, como ele falou, já quanto ao autismo, já existem certas políticas, certos benefícios a serem legalmente garantidos a esses portadores. Ao TDAH em si já não se estende tanto, pelo menos ainda. Vejo que existem projetos de lei ainda em discussão acerca de estender os benefícios dos autistas aos portadores de TDAH também. Então, acho legal trazer essa equiparação, de trazer quais os pontos que há em comum entre os portadores de TDAH e os portadores de autismo, e porque, desse modo, seria necessário que eles também recebessem essas garantias, assim como os autistas. Ótimo, ótimo. É um ponto até importante também de se falar. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a avaliação diagnóstica inicialmente, os sintomas se assemelham. Se assemelham em que sentido? Quando eu vou avaliar uma criança que chegou para mim e eu começo a observar os sinais, eu percebo que existem relações ali. A criança com TEA, assim como a criança com TDAH, elas vai apresentar hiperatividade. O que vai distinguir também outras questões, porque muitas vezes o que acontece também? A criança com TDAH, ela me apresenta seletividade alimentar. Que é seletividade alimentar? É quando a criança não consegue provar de todos os alimentos. Ela não gosta da textura da macaxeira. Ela não gosta da textura do cuscuz. Minha criança não come carne de boi, por exemplo. Minha criança só gosta de comer coisa industrializada, coisas mais secas, que eu observo que ela gosta do barulhinho do quebrado ali na boca dela. O que é que a gente começa a avaliar? Eles ultrapassam, assim, eles se entrelaçam, de certa forma, porque existem características nos dois. E por isso a nossa avaliação ela precisa, de fato, ser com calma, ser observada, para a gente poder definir. O que, de fato, a gente observa é que existem minúcias ali que vão ser observadas. No autismo, como eu disse, a gente foca nos 3 pilares: comunicação, interação e comportamento. É uma criança que ela vai ter dificuldade de olhar no olho. Como eu estou aqui conversando com vocês, vocês conseguem olhar para mim, eu consigo olhar para vocês, vocês conseguem sustentar aqui o olhar comigo. Se eu estivesse com uma criança ou um adulto que tivesse autismo, ele ia ter muita dificuldade nesse processo. Ele teria muita dificuldade, se eu chegasse aqui, de iniciar a conversa. Então, ia ter que partir do outro, essa interação. Ele ia ter comportamentos mais isolados em alguns casos. E vale aqui abrir de novo um parêntese e pontuar. A gente vê muito aí. Vamos no Google. Eita, sintomas de autismo. Anda na ponta do pé. Faz um comportamento repetitivo. Não come determinados alimentos. Gente, quando a gente fala assim, transtorno do espectro autista, espectro, a gente está falando do mundo aí dentro, um universo. Nem sempre a criança que anda na ponta do pé, só porque ela anda na ponta do pé, ela vai ser considerada autista. Ai, meu Deus. Já estamos aqui, ó, tá vendo? A gente começa a falar, o pessoal já começa, eita, eu tenho alguma semelhança aqui. Mas bora lá. Nem sempre vai ser isso. A gente tem que olhar justamente esse tripé: comunicação, interação, comportamento. Eu não posso só avaliar em um ponto específico. A gente vê casos na clínica e nos atendimentos. Eu vejo casos que muitas vezes eu olho assim, eu digo, meu Deus, como é que pode? Os dois têm o mesmo diagnóstico, têm o mesmo nível de suporte, mas são completamente diferentes. Porque em muitos casos a gente tem também altas habilidades, que são uma outra caixinha aqui nesse mundo do autismo, que são
crianças que têm um desenvolvimento cognitivo muito bom, que, enfim, os gênios que a gente vê muitas vezes aí na internet. Seria a questão que a gente ouve muitas vezes falar sobre o hiperfoco dos autistas e do TDAH. Também. Seria outro ponto em comum que eles têm. Por quê? Vamos supor que eu estou aqui conversando com vocês, não conheço ainda vocês estão iniciando aqui um processo comigo, eu estou questionando, conhecendo o histórico de vocês familiar, que a gente faz tudo isso, para poder entender o desenvolvimento completo. E aí, em determinado momento, vocês me falam que na infância vocês gostavam de carros. E eram, por exemplo, miniaturas, ou eram carros aleatórios. Mas vocês tinham uma lógica de organização desses carros. Eu gostava dos carros, mas eu organizava assim, tinha que ser os pequenos, partindo até os maiores, ou então eu fazia uma escala de cores, ou então aí é onde a gente começa a falar sobre o hiperfoco e o interesse restrito. Eu converso com vocês e vocês vão me dizer que na infância de vocês, ou a criança vai me dizer, ou a família vai me dizer que ele só fala naquele assunto. Eu posso falar de qualquer outra coisa, eu posso perguntar como foi seu dia, ele só fala desse assunto. E aí a gente abre outro parêntese para falar um outro ponto. Às vezes as crianças vão se apresentar num contexto não verbal. Por quê? Não verbal seriam aquelas crianças que tiveram um atraso na linguagem, não conseguiram desenvolver essa linguagem, então a gente tem essa dificuldade aqui. No TDAH a gente também vai ter esse mesmo processo. A criança ela pode ter um hiperfoco, um interesse ali restrito em desenhos. Ele ama se vestir de personagens. Eu tento colocar a farda dele na escola, mas ele não aceita. Ele quer ir para a escola de Homem-Aranha. E é uma dificuldade enorme, Juliette, para colocar ele na farda. É um interesse muitas vezes restrito. Mas eu não estou dizendo também que vocês vão só olhar isso. É como eu disse, tem que olhar o todo. Tanto no caso do TEA como no caso do TDAH existem critérios. E os critérios vão incorporar essa questão. Comunicação, interação. A gente vai observar se ele é uma criança muito hiperativa, que ele não consegue... os déficits também no sentido da concentração, da aprendizagem. Em crianças com TDAH, a gente muitas vezes vê a dificuldade na troca de letras, na troca também na pronúncia, ocorre também no TEA. Então, é por isso que é tão semelhante e a gente caminha nesses dois vieses até chegar num diagnóstico de fato. Voltando à questão inicial, acho que já foi mencionado um pouco sobre o diagnóstico. É interessante pontuar que, corrija se eu estiver errado, mas o diagnóstico começa em casa. Tipo, a mãe precisa, ou os pais precisam começar a perceber algumas coisas, né? E muitas das vezes o que ocorre, como a gente sabe, né, é que percebe, mas se omitem de procurar ajuda, de procurar... Aí é onde, de fato, a gente acaba pegando, assim, no sentido de que a criança, você vai observar. Muitas vezes você não vai conseguir observar, porque muitas vezes o que a gente escuta é, era o meu primeiro filho. Eu gosto muito, você me fez agora com essa pergunta lembrar, ainda na faculdade, uma aula sobre a temática, né, do TEA, e aí a nossa professora ela trouxe um vídeo que se chamava Uma Viagem à Holanda. E aí ela trouxe esse vídeo. Só para contextualizar para vocês entenderem, o vídeo era uma viagem específica de uma família para um país X. França, Inglaterra. E aí, do nada, tudo muda e essa família vai para a Holanda. E aí, o que é que acontece lá? É o que a gente faria também nesse processo. Os pais, eles estão aguardando um filho perfeito, um filho idealizado, um filho que não apresente nenhuma dificuldade. É o que a gente também espera, é normal, todo mundo vai projetar isso de uma gravidez muito tranquila. E aí, quando a gente acaba percebendo que não está indo pelo caminho que a gente planejou. Então, imagine, o processo também do diagnóstico, eu posso comparar um processo de luto, porque existem fases ali e a família vai precisar olhar assim e dizer, poxa, que difícil isso aqui. Eu não estava esperando por isso.
e a gente compreende. Então, quando a gente fala sobre esse processo começar em casa, é o que se espera, mas nem sempre é possível, porque muitas vezes também quando a gente pega famílias do interior do interior que tem uma baixa renda, que não tem acesso ainda à informação, não tem acesso à tecnologia, como casos que eu já cheguei a atender, da médica chegar e dizer assim, até a pediatra, na avaliação inicial, notar e dizer assim, seu filho é TEA. O que é TEA? Eu não sei o que é. E às vezes passa batido, muitas vezes, do profissional também ter uma certa sensibilidade de sentar e explicar naquele primeiro momento. Então, às vezes, ficou por isso, a criança foi crescendo, esse menino não para. Esse menino, quebra tudo. Esse menino grita, esse menino chora. Eu dou comida, eu troco fralda, eu dou banho, e ele não para de chorar. E aí começam as pessoas a trazer, pode ser isso, é uma questão de educação, não está sendo educado. Não, gente, não é isso. É porque ele apresentou sinais ali, mas ninguém teve a capacidade de parar e dizer assim, vamos observar isso aqui? Mãe, pai, isso aqui é um transtorno, essa criança vai precisar ser acompanhada, eu preciso que vocês procurem a unidade de saúde de vocês, procurem alguma instituição, peçam ajuda, aqui o meu encaminhamento, é isso. Eu sei, ainda é difícil para a gente olhar e ver dessa forma, mas ainda existem casos. A gente está evoluindo, é por isso que eu disse, a gente ainda está evoluindo. O número pode sim aumentar. Por quê? Porque a gente ainda não tem essa informação, e por mais que as pessoas digam assim, mas já está batido, porque é campanha, é internet, é famílias, é escola, muitas vezes falando, certo, mas ainda existem dificuldades de ser enxergado esses sinais. Sim. E aí, por isso, acaba não abrangendo todo mundo. A gente acaba com essa dificuldade. Então, não é só o fato da família, muitas vezes, não aceitar. É o fato também dessa dificuldade da gente entender que nem sempre os sinais vão estar claros, que se for meninas, elas vão conseguir camuflar melhor, e aí a gente vai ter uma dificuldade. Isso não quer dizer que você também não consiga ver antes, mas é um contexto ainda muito difícil. Mas a gente precisa muito, 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 muito do apoio da família. Família, escola e profissionais unidos para alinhar da melhor forma. A gente pode observar que não existe bem uma adequação que é necessária no ambiente escolar, no ambiente universitário, para as pessoas, os portadores do TEA e do TDAH. Gostaria de perguntar, o modelo tradicional de ensino que nós tanto vemos na sala de aula, tanto quanto no ensino fundamental, no ensino médio, mesmo na própria faculdade, são adequados aos portadores? E quais as possíveis adequações que poderiam ser feitas para que esses ambientes se tornassem mais receptivos aos portadores? Ótimo. Se a gente olhasse até um tempo atrás, eu perguntasse a vocês, quem da sala de vocês, ou quem que estudou com vocês na infância, tinha algum diagnóstico? Era muito mais difícil. Hoje a gente percebe que os números aumentaram, tanto na rede pública quanto na rede particular de casos, mas a gente ainda lida, sim, com essas barreiras. E essas barreiras são em que sentido? Em tudo. Em tudo. Não é todas as escolas, não é todos os profissionais de educação que estão preparados para receber crianças, adolescentes com diagnósticos. E aí, o que é que acontece? Primeiro, ensino. A gente precisa do ensino adaptado para essas pessoas, porque elas não vão acompanhar a turma normal. Por quê? Porque em muitos casos a gente vai ter uma idade cognitiva que não está adequada com a sua idade de desenvolvimento. Então, eu tenho uma criança de 10 anos que tem uma idade cognitiva de 4, 5, 3,
2 anos. E aí ela não vai acompanhar essa turma. Ela vai ter dificuldades de interação. Ela vai ter, em alguns casos, dificuldade de comunicação, por não ser verbal. Como é que eu vou ajudar? Se eu não tenho professores qualificados, se eu não estou direcionando um projeto, um currículo adaptado para essa criança. Eu estava até nesses últimos dias assistindo uma videoaula bem curtinha sobre essas questões e me chamou muita atenção a fala de uma psicopedagoga pontuando assim, os casos são assim, muitas vezes na escola. Pega uma atividade do fundamental, do prezinho, do antigo prezinho, que agora é jardim, tem as outras nomenclaturas, né? Traz para essa criança, para ela fazer, mas essa criança às vezes está numa série avançada, está numa idade avançada e está fazendo uma atividade que não vai funcionar para ela. Por quê? Porque eu preciso trabalhar em cima da dificuldade dessa criança. Se ela tem dificuldade de aprendizagem, se ela não consegue ainda com 6 anos de idade escrever o nome dela, nem reconhecer nenhuma letra do alfabeto, eu não posso dar só colagem para ela. E não estou dizendo que isso é errado totalmente, porque eu acredito que se você se dispõe a fazer uma atividade de colagem, entendendo que a criança precisa, por exemplo, trabalhar a associação de cor ou então um pareamento, que seria uma bolinha azul e uma bolinha azul, uma maçã e uma maçã. Ela está associando, ela está trabalhando ali, mas isso não vai ser suficiente, porque vai chegar um momento que essa criança ela vai precisar de outros conhecimentos, ou a gente vai precisar começar dessa base inicial, mas que aquela atividade ali, infelizmente, ainda não contempla a dificuldade dela. Então, é tanto esse contexto, a gente tem a dificuldade também com os ATs, com acompanhantes terapêuticos, que muitas vezes os pais ainda têm dificuldade a esse acesso, tanto na escola pública, quanto na escola particular, quanto nas escolas do município. Ainda a gente percebe que há uma resposta muito melhor nas escolas públicas, mas ainda com dificuldade, porque esses profissionais ainda não estão completamente qualificados, eles não sabem o que vão fazer. A criança, muitas vezes, ela não está dentro da sala de aula, ela está correndo no pátio, porque foi a única forma que eu consegui. Ela veio para a escola, mas ela não está na sala de aula, ela não está aprendendo. Então, a gente lida com toda essa dificuldade ainda. Então, existem essas barreiras na questão da aprendizagem, estrutura, porque muitas vezes as crianças com TEA precisam de salas com menos informações, com menos luminosidade, com menos ruídos, para se regularem no momento de crise, porque aconteceu alguma coisa que fez ela se frustrar e ela ainda não responde tão bem à frustração, isso pode desencadear uma crise, e aí a criança faz o quê? No meio da sala de aula, com todo mundo olhando para ela, a depender do nível de suporte dessa criança, ela se bate, ela se joga no chão, ela grita, ela derruba a carteira, ela empurra, ela não vai estar ali em si, ela não vai ter consciência da ação dela, porque ela ainda não está preparada para isso, o cérebro dela não foi preparado para isso. Então imagine o quanto é difícil, uma sala inteira ali, 20 alunos, a depender da sala de aula, todos parados observando essa criança, ou às vezes até tentando ali de alguma forma ajudar sem saber. E um professor também sem saber o que fazer nesse momento. Então, se tivesse uma sala adaptada para essa criança, a gente conseguia tirar essa criança e levar essa criança para lá. Se a gente conseguisse se aprofundar nessa questão da aprendizagem, a gente conseguiria ter uma resposta muito positiva, como em muitos casos a gente tem do AEE, que são salas especializadas como se fosse uma extensão da sala de aula para ajudar nas dificuldades dessas crianças. Então, a gente teria uma resposta muito melhor se a gente tivesse esse investimento, não só na estrutura, mas como também na questão de aprendizagem, de profissionalização de cursos, de mentorias, de ter um psicólogo ali encabeçando um direcionamento para essas instituições, para esses profissionais. Assim, apenas nos direcionando ao fim, mas gostaria de só fazer essa consideração.
como já foi dito antes da senhorita, é uma questão mais fácil de ser solucionada durante a infância, justamente pela questão da neuroplasticidade, a criança se adapta melhor. Então, essas dificuldades, certamente existe uma questão até de adequação com o passar do tempo, mas que essas dificuldades se tornam até mais agravantes durante o período adulto, jovem adulto. Sim. Por exemplo, quem está entrando na faculdade tem ali uma dificuldade maior ao se inserir nesse meio, porque a exigência é maior, a cobrança é maior, a pressão é maior, e além disso, a gente acho que é mais incidente justamente nesse pessoal mais jovem, adulto e adulto, a questão propriamente da ansiedade, aí por conta do TEA e do TDAH, problemas sociais, problema de atenção, dificuldade no aprendizado, muitas vezes por essa questão da falta de estrutura, falta de capacitação dos professores, se torna pior e agrava ainda mais a situação dessas pessoas, porque elas vão acabar desenvolvendo essa ansiedade, uma ansiedade social, até mesmo a chegar a uma própria depressão por conta dessa falta de estrutura, não é mesmo? Sim. Então seria pior nesse caso para eles. Seria, até porque para vocês foi um choque a mudança do ensino fundamental para o ensino superior? Razoavelmente. Então, imaginem para as pessoas com TEA e com TDAH. Imagine a fase da adolescência para essas pessoas. São mudanças que todos nós vamos passar, independentes, atípicos, neurotípicos, enfim, todas as pessoas vão passar. Então, imagina você ir para um contexto universitário, um contexto onde vai vir a cobrança, um contexto onde vem a sua própria cobrança, em muitos casos, e um contexto onde muitas vezes você precisa sair da sua zona de conforto, que é o seu contexto aqui familiar, muitas vezes para ir para uma outra cidade, para ir para um outro estado, para iniciar de fato com pessoas completamente diferentes. Isso é muito difícil para qualquer pessoa e para eles em específico por conta de tudo que eu já trouxe aqui, por conta que muitas vezes eles têm um padrão, eles têm uma rotina e tudo isso mexe e quebra na rotina dessas pessoas. E fora isso, a gente não ter, vamos dizer assim, hoje, a gente, é como eu digo, né? Hoje as coisas estão se encaminhando, então a gente tem uma melhora. Existem grupos que acolhem, núcleos, até mesmo na universidade, que apoiam as pessoas com algum tipo de deficiência, com algum tipo de transtorno. Mas ainda é muito difícil chegar em todo mundo, porque volta na questão, às vezes a estrutura do ambiente não está contribuindo. Às vezes os profissionais, eles sabem, às vezes eles sabem o mínimo, mas eles ainda não sabem como eu vou ajudar essa pessoa nesse contexto. Então, tudo isso acaba. E aí, uma pessoa que já tem esse combo, que já tem todas essas questões, chega num ambiente que é cobrança, que é entrega naquele prazo, que é mudanças de rotina, porque às vezes, não tem aula de um professor, outro professor vem suprir, não vai ter aula, vai ter que ir, tem uma prova agora, você vai ter que fazer um trabalho, uma coisa que foge ali do roteiro dessa pessoa também. Existem dificuldades que vão muito além do contexto profissional. É a estrutura, é o acolhimento, é saber se na instituição tem um núcleo que faça isso, que acolha, que dê esse suporte. Então, sim, ela vai se frustrar. Ela vai ter um direcionamento para uma ansiedade. Ela vai ter um direcionamento, muito possivelmente, para uma depressão. Ela tem dificuldades de interação social. Então, no universo acadêmico, muitas vezes, essa pessoa não vai conseguir fazer e ter essas relações. Então, tudo isso acaba influenciando. Hoje, a gente trabalha com as crianças na intervenção precoce para que o contexto escolar seja ameno e para que, muito possivelmente, no contexto universitário também, os impactos sejam amenos. A gente trabalha com os adolescentes dentro do que a gente consegue trabalhar ali, por conta do que o que passou, já passou. A gente vai trabalhar dali para frente. Mas
tentando ao máximo, não gerar tantos impactos na vida deles, no que eles querem ser e se desenvolver, porque eles têm capacidade para isso. Só que a gente lida também com essas questões, infraestrutura, suporte, tudo isso que está por trás. Perfeito. O papo está muito bom, mas infelizmente a gente já chega na reta final e a gente queria que a doutora finalizasse, fizesse as considerações finais. E desde já também eu já quero dizer que foi muito boa a conversa. Que bom. Curti bastante. Espero que o pessoal também tenha curtido. Com certeza foi muito proveitosa. E eu já passo a palavra para as considerações finais. Então, eu queria muito agradecer a vocês, de verdade, pelo convite. Fico muito feliz pela oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre o que eu faço, sobre o que eu me dispus a fazer, sobre o que eu amo. Queria também dizer que pais, famílias, profissionais, busquem ser o profissional, a pessoa que vocês gostariam para algum ente querido seu. Desde um sobrinho, um filho, um irmão. Tentem ser esse profissional. Eu sei, e eu não vou falar assim, ser hipócrita, de dizer assim, a escola, os professores não dão suporte. Eu sei que é uma demanda grande, eu sei que é uma demanda nova, eu sei que vocês também estão com salas às vezes superlotadas, estão com uma demanda assim muito grande. Não é só um diagnóstico numa sala, não é só um diagnóstico, não é só um TEA, um TDAH. A gente tem vários diagnósticos ali. Então, que vocês possam, no que vocês conseguem, dar o mínimo ou o máximo de vocês de suporte a essas crianças, a esses adolescentes, a esses universitários. Os acolham, os direcionem, busquem também de alguma forma, porque eu sei que muitas vezes a instituição não favorece, não direciona, não ajuda com algum suporte, mas que dentro do que vocês puderem e estiverem ao alcance de vocês de informação, de internet, de ter acesso a algum profissional, de ter até alguma capacitação, assim, que vocês façam e que vocês direcionem, porque eles também são pessoas, assim como todos nós. Eles também têm direitos, assim como todos nós. Direitos esses que precisam ser assegurados e eles têm direitos e deveres, assim como todos nós. Não somos diferentes. A única diferença que existe é que cada um tem um jeito e uma forma de aprender, de se comportar, de falar, mas que isso não seja uma barreira, não seja algo que limite, que a gente possa trabalhar em conjunto e desenvolver cada vez mais esses jovens para o mundo. É isso. Muito obrigado pela sua presença, agradecemos mesmo de coração, foi muito bom participar. Que bom, que bom. Foi muito proveitoso, espero que todos gostem também, que tenho certeza que vão gostar. Pronto, com certeza gostaríamos de agradecer a doutora, como o Matheus disse, por ter se disposto seu tempo a vir aqui ter essa conversa com a gente, muito instrutiva, muito informativa. Gostaríamos de agradecer também a vocês que assistiram até agora. Peço que compartilhem, façam com que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possível, porque, como nós vimos, é uma questão de alta relevância social. Mais uma vez, obrigado e até mais.